Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. É um grande prazer receber aqui o seu acesso, a sua visualização, e eu gostaria que você ficasse conosco até o final. Neste vídeo nós vamos tratar alguns conselhos aqui de Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores aí no século XVIII, a respeito da pregação. São 12 conselhos que ele dá aos pregadores. Esses 12 conselhos aqui foi extraído da sua obra Lição aos Meus Alunos. Charles Spurgeon, além de ser um exímio pregador, além de ser um grande pregador da palavra de Deus, ele montou uma escola de homilética, onde ali ele também ensinava outros pregadores. Então, esses 12 conselhos foram extraídas dessa obra que ele escreveu, e eu convido você a deixar aqui o seu like neste vídeo, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com quem tem interesse pelo tema da pregação e também pedir para que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Fica aqui até o final, então, para a gente ver juntos esses 12 conselhos de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, com relação à pregação. Esses 12 conselhos, eles também estão publicados no nosso site Pregando a Palavra. Eu vou deixar aqui na descrição o link para estes dois artigos aqui, onde ele trata desses conselhos. Eu espero que seja de grande utilidade para você. Tá bom, meus amigos? Nesses 12 artigos aqui que Charles Spurgeon vai tratar, ele vai falar a respeito de você ter uma boa introdução, ele vai falar a respeito da oração, que é a preparação do sermão, a respeito de sermões que são muito longos, a variação de voz, praticar aquilo que nós pregamos, ter uma boa comunicação, fazer uma boa enunciação do tema que será pregado, termos também momentos de silêncio, gestos naturais, apelo aos ouvintes, aos interesses dos ouvintes, conhecer histórias, pregar sobre Cristo e também uma avaliação que se faz necessária para o pregador. Tá bom? Então, falando a respeito do primeiro ponto, que é a oração é a preparação do sermão. Spurgeon ele vai dizer o seguinte: nada o prepara para pregar mais que a oração. A oração o ajudará singularmente na entrega do seu sermão. De fato, isso irá poderosamente ajudar a você a pregar. Ninguém é tão capaz de pleitear com os homens como aqueles que foram lutar com Deus em seu nome. Então, aqui o primeiro conselho que Spurgeon nos dá: a oração é a preparação do sermão. Quanto mais tempo nós passamos em oração, mais preparados estamos para entregar essa mensagem no poder do Espírito Santo. Portanto, sempre quando nós estamos preparando um sermão, esse sermão ele precisa ser preparado, regado com oração. Oração para que nós tenhamos o entendimento correto da palavra de Deus, para que o Espírito Santo nos guie, mas que também as pessoas que irão ouvir essa mensagem, elas sejam tocadas pelo Santo Espírito de Deus. O coração e a mente delas seja aberto para receber essa mensagem. Um segundo conselho aqui de Spurgeon é a introdução. O início do seu sermão deve captar imediatamente a atenção dos ouvintes. Eu prefiro fazer a introdução do meu sermão muito parecido com o do criador da cidade que toca a campainha e grita: ó sim, assim, isto é para dar aviso, apenas para deixar as pessoas saberem que ele tem notícias para elas e quer que elas escutem. Para fazer isso, a introdução deve ter algo impressionante nela. Portanto, aqui o segundo conselho de Spurgeon. A introdução ela precisa captar a atenção dos ouvintes. Em um outro vídeo aqui nós falamos a respeito da introdução. Nós temos um vídeo que fala a respeito da introdução e também da conclusão. Nós precisamos saber como iniciar um sermão e como terminá-lo. E quando nós iremos iniciar um sermão, é necessário que nós captemos a atenção dos ouvintes, para que eles não fiquem dispersos, para que eles não percam ali a introdução da mensagem que será apresentada. Para isso, a gente precisa chamar, despertar a atenção deles com um assunto que é do interesse deles, com algo que é familiar a eles. Nesse vídeo aqui que nós falamos a respeito da introdução, você vai ter boas ideias ali para introduzir o seu sermão. O terceiro conselho aqui de Spurgeon é: sermões longos são resultados de um estudo não suficiente. Olha que interessante que ele diz pra gente. É preciso um nível mais elevado na preparação e disciplina para poder dizer menos. Brevidade é uma virtude, é um alcance de todos nós. Não podemos perder a oportunidade de ganhar o crédito que ela traz. Se você me perguntar como você pode encurtar seus sermões, devo dizer: estude-os melhor. Gaste mais tempo no estudo que você pode precisar menos no púlpito. Portanto, quanto mais nós conhecemos o tema, o assunto, menos tempo nós precisamos para apresentá-lo.
Quanto mais nós conhecemos a respeito de um texto bíblico, menos tempo nós precisamos para apresentá-lo. Isso aqui é uma regra, né? Quanto mais nós temos entendimento da profundidade da teologia de um texto bíblico, menos tempo nós precisamos para apresentar às pessoas. E essa aqui é uma recomendação, a terceira recomendação, o terceiro conselho de Charles Spurgeon. Sermões longos são resultados de um estudo que não suficiente. O quarto conselho que ele traz para nós é: varie a sua voz. Ninguém quer ouvir um pregador monótono. Ou ninguém gosta de ouvir um instrumento que toca apenas a mesma corda. Que pena que um homem que de seu coração entregasse doutrinas de indiscutível valor na linguagem mais apropriada devesse cometer suicídio ministerial tocando apenas uma corda, quando o Senhor lhe tivesse dado um instrumento de muitas cordas para brincar. Infelizmente, para aquela voz melancólica, cantarolava a azonia como uma roda de moinho para o mesmo giro musical, se seu proprietário falou do céu ou inferno, vida eterna ou ira eterna. Poderia ser, por acidente, um pouco mais alto ou mais suave, de acordo com o comprimento da frase, mas seu tom ainda era o mesmo. Um desperdício de som sombrio. Um discurso que não havia nenhum relevo possível, nenhuma variedade, sem música, nada. A mesmice horrível de sempre. Portanto, quando nós estamos também pregando, não é bom a gente sempre usar o mesmo tom. Existem, até mesmo quando nós estamos lendo o texto bíblico, existem algumas questões que nós precisamos dar ênfase, tá certo? E ali a gente pode elevar um pouco o tom. Muitas vezes as pessoas entendem essa questão de você ter essa variação como interpretação. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O pregador, ele não é um ator, tá certo? O pregador, ele não é um ator e ele não precisa ali estar interpretando, encenando ou fingindo algo que realmente não está com ele. Mas é necessário que haja vida no sermão. Um pregador que assume o púlpito e fala no mesmo tom de sempre, falando as mesmas coisas, dizendo o mesmo texto bíblico, e não há nenhuma variação de voz, nenhuma variação, nenhuma entonação diferente, mas sempre o mesmo timbre, sempre o mesmo tom. O que ele faz com as pessoas? As pessoas acabam o quê? Achando aquilo chato, as pessoas acabam nem ouvindo mais aquilo que ele tem a dizer, tá certo? Então essa variação, ela é necessária, ela se faz necessária, principalmente para que nós possamos comunicar vida ao sermão, tá bom? O quinto conselho aqui, o quinto ponto que Spurgeon traz para a gente é praticar o que prega. Existe uma frase, né, que diz que os seus atos estão falando tão altos que eu mal consigo ouvir o que você fala. Ou seja, as nossas atitudes, as nossas ações, elas valem muito mais do que aquilo que nós falamos. Portanto, o pregador, ele precisa praticar aquilo que ele ensina. A sua vida fora do púlpito ofusca a sua mensagem. Tá certo? Olha o que o Spurgeon diz pra gente aqui. Todos nós ouvimos a história do homem que pregava tão bem e vivia tão mal que quando ele estava no púlpito, todo mundo dizia que nunca deveria voltar a sair. E quando ele estava fora, todos falavam que nunca deveria pregar novamente. Não confiamos nas pessoas que têm dois rostos, têm duas caras. Nem os homens acreditam naqueles cujos testemunhos verbais e práticos são contraditórios. Ações de acordo com o provérbio falam mais alto que palavras. Então, uma vida doente vai efetivamente afogar a voz do ministério mais eloquente. Então, aqui o conselho de Spurgeon: pratique aquilo que você prega. É muito triste quando as pessoas muitas vezes assumem o púlpito, elas vão, falam uma série de coisas sobre diversos temas, fala a respeito de família, fala a respeito de amor, e muitas vezes a própria família daquela pessoa não está em ordem. Esse, muitas vezes, é o irmão que menos demonstra amor ao próximo. Então, aquilo que nós iremos pregar, nós precisamos também praticar, precisamos viver. O sexto ponto aqui, enunciado. Enunciado. A comunicação clara começa com enunciação clara. Tome cuidado com as consoantes, enuncie cada uma delas claramente. São as características e expressões das palavras. Praticar infatigavelmente até que você dê a cada uma das consoantes seu devido valor. As vogais têm uma voz própria e, portanto, eles podem falar por si mesmos.
Em todos os outros assuntos, exerça uma disciplina rígida até que tenha dominado a sua voz e tê-la na mão como um cavalo bem treinado. Então, aqui, esses 6 primeiros conselhos de Spurgeon, nós vemos o último aqui, né? Uma comunicação clara, uma enunciação clara. Muitas vezes, quando o pregador sobe ao púlpito, ele é tomado pelo nervosismo, e isso é natural, tá certo? Essa posição que nós assumimos ali na hora de pregar a palavra de Deus é uma posição ali realmente consagrada. E muitas vezes o nervosismo toma conta do pregador e faz com que ele tropece em algumas palavras, faz com que ele tropece na leitura. Isso é completamente natural, principalmente se você está iniciando na pregação. Mas tem até um conselho do Brian Chappell no livro Pregação Cristocêntrica. Qualquer oportunidade eu vou apresentar esse livro aqui para nós. É, em que ele diz que antes da gente entregar o melhor sermão, a gente precisa pregá-lo 3 vezes, pelo menos. Quando a gente prega ele 3 vezes, a quarta já é a melhor entrega que a gente poderia dar. Então, ele aconselha, né, aquele que está preparando o sermão, que ele pregue esse sermão pelo menos 3 vezes antes de pregar para a igreja. Então ele vai pregar, né, enquanto ele estiver tomando o banho dele ali, enquanto ele estiver indo para o trabalho no seu carro, enquanto ele estiver ali no seu escritório ali, onde ele consegue ter um momento a sós, ele vai pregar esse sermão, tá certo? Então ele vai escrever esse sermão e vai pregar como se estivesse na igreja. Porque a partir aí desse treinamento, vamos dizer assim, ele vai se sentir mais confiante para entregar essa mensagem no púlpito, direto para a sua congregação. Tá bom? Então, se você tiver essa possibilidade, treine antes de pregar, tá certo? Para você evitar uma comunicação com ruído. Muitas vezes, quando as pessoas tropeçam nas palavras, não fazem a leitura direito, por mais que haja um nervosismo ali, as pessoas que estão ouvindo, elas já ficam um pouco inseguras, tá certo? Com relação ao mensageiro. O sétimo conselho de Spurgeon é: o silêncio é ouro. Uma pausa também pode prender a atenção do ouvinte. Saber fazer uma pausa, faça um ponto de interjeição, excitando os parênteses do silêncio. O discurso é prata, mas o silêncio é ouro quando os ouvintes estão desatentos. Muitas vezes o silêncio ele serve para trazer de novo a atenção dos ouvintes para a mensagem. Muitas vezes, quando a congregação está um pouco, né, tumultuada, está um pouco dispersa, conversas, o silêncio ele pode fazer com que as pessoas voltem novamente para a mensagem, a sua atenção para a mensagem. E o silêncio também, muitas vezes, ele serve como um ponto de reflexão. Né? Após uma enunciação, o silêncio ele pode servir para que as pessoas pensem naquilo que foi dito. Tá bom? O oitavo conselho de Spurgeon: use gestos naturais. Seja você mesmo e não uma imitação barata de outra pessoa. O seu maneirismo deve ser sempre o seu. Nunca deve ser uma mentira, uma simulação da paixão, a simulação de emoção ou a mímica do modo de entrega de outras pessoas. Então, quando nós estamos pregando, a pessoa também não pode ficar muito engessada, né? Mas tem que ser natural, né? Os braços eles precisam se movimentar, as mãos elas precisam se movimentar, mas todos esses movimentos, toda essa gestualidade, ela precisa ser natural, nada forçado, né? Nada ensaiado. Não, agora eu vou fazer isso aqui, agora eu vou apontar para cima, agora eu vou apontar para a congregação. Natural, de uma maneira leve, né? Sem forçar ali. Isso também é algo muito interessante e muito importante também para a gente comunicar vida e poder à mensagem que nós estamos pregando. O nono ponto aqui: apelação ao autointeresse dos povos. Abraçar o fato de que cada pessoa é o seu assunto favorito. Sugiro novamente, para garantir a atenção através de um discurso, devemos fazer com que as pessoas sintam que têm interesse no que lhes estamos dizendo. Este é, na verdade, um ponto essencial, porque ninguém dorme enquanto espera ouvir algo a seu favor. Já ouvi falar de coisas muito estranhas, mas nunca ouvi falar de uma pessoa que vai dormir enquanto escuta uma mensagem que ela esperava ouvir. Nem ouvi falar de um prisioneiro que vai dormir enquanto o juiz estava dando a sentença. E sua vida estava pendente em perigo. O autointeresse desperta a atenção. Pregue sobre temas práticos, presentes, assuntos pessoais, e você vai conseguir uma audiência interessada. Em um outro vídeo aqui nós falamos, né, da pregação de Martin Lloyd Jones, que ele pregava para algumas pessoas ali como se ela fosse a única pessoa na congregação.
De alguma maneira, ele alcançava o coração das pessoas e pregava para as necessidades delas. Então, quando nós temos algum assunto em comum, quando nós temos algum tema que é de conhecimento de todos, quando nós temos uma história que nós sabemos que se conecta com muitas pessoas da nossa congregação, esses pontos em comum, eles servem para despertar a atenção dessas pessoas, tá certo? Eles servem para atrair essas pessoas para a mensagem que nós estamos o quê? Levando a elas. O 10º conselho de Spurgeon é: conheça histórias. Uma boa história, ela atrai a atenção. Muitas vezes vi um pobre companheiro de pé no corredor do templo, porque ele se parece com um pardal que entrou em uma igreja e não pode sair novamente. Ele não consegue perceber que tipo de culto é. Começa a contar quantas pessoas sentam na primeira fila, na galeria, e todos os tipos de ideias passam por sua mente. Agora eu quero atrair sua atenção. Como vou fazer isso? Se eu citar um texto das Escrituras, ele pode não saber o que significa e pode não estar interessado nela. Devo colocar um pouco de latim no sermão? Ou citar um original hebraico ou grego no meu texto? Isso não serve para esse homem. O que devo fazer? Ah, eu sei uma história que vai, eu acredito, despertar a sua atenção. Existe, né, uma grande questão aí, um debate. Tem alguns pregadores que preferem não utilizar ilustrações, outros gostam de utilizar ilustrações, tem outros que só utilizam ilustrações no seu sermão, mas a verdade é que as ilustrações elas servem como uma janela dentro do sermão, para exemplificar aquilo que foi provado pelo texto bíblico. Muitas vezes a ilustração é o que vai ficar no coração da pessoa que está ouvindo a mensagem. Muitas vezes ela não vai se lembrar do texto bíblico, ela não vai se lembrar daquilo que você pregou, propriamente dito, mas a mensagem principal, ela vai gravar no coração, vai ficar guardada no coração dela. Por quê? Por conta da ilustração, por conta da história. Tá certo? Ela associa a história ao seu ensinamento e isso fica gravado no coração dela. Teve uma certa vez que eu estava com um amigo e ele estava começando na pregação e ele pediu algumas dicas, alguns conselhos e eu dei algumas dicas e conselhos para ele. E eu falei para ele que ele deveria utilizar uma ilustração no sermão dele, né? Uma história que exemplificasse ali o termo que ele estaria apresentando. E ele foi e fez essa pregação e a noiva dele estava acompanhando e no final ele pediu a avaliação dela, né? E ela só se lembrou do sermão por conta da ilustração. Ou seja, ficou gravado. A mensagem principal do sermão ficou gravado no coração dela por conta da ilustração. Então, sempre que possível, ilustre o seu sermão, tá bom? Tome cuidado com as ilustrações que você vai utilizar. E também tome cuidado para não encher o seu sermão de ilustrações e aí o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus, a profundidade, a teologia fique de lado, tá certo? Nós precisamos utilizar a ilustração como auxiliar, mas a ilustração não pode ser a pregação. 11º conselho aqui de Spurgeon para a gente. Pregue sobre Cristo. Sempre preguem o simples evangelho. De tudo que eu gostaria de dizer, isto é o resumo. Meus irmãos, pregai Cristo. Sempre e sempre. Ele é todo o evangelho. Sua pessoa, seus serviços e seu trabalho devem ser o nosso grande e abrangente tema. O mundo ainda precisa conhecer sobre o seu Salvador e do caminho para alcançá-lo. Não somos chamados a proclamar a filosofia e a metafísica, mas o simples evangelho. A queda do homem, a sua necessidade de um novo nascimento, o perdão através de uma expiação e salvação como resultado da fé, estes são o nosso machado de guerra e armas de guerra. E o último conselho aqui do príncipe dos pregadores, um convite para a avaliação. Mesmo os melhores pregadores deslizam em maus hábitos. Peça a um amigo que lhe diga suas falhas, ou melhor ainda, deem as boas-vindas a um inimigo que o vigiará atentamente e falará a verdade. Que bênção será para um homem sábio, que intolerável incômodo para um tolo. Corrija-se com diligência e frequência, ou você cairá em erros de surpresa. Tons falsos crescerão, hábitos desleixados formarão insensivelmente. Portanto, critique-se com cuidado incessante. Que Deus o abençoe grandemente nesta grande obra da pregação. Portanto, nós vemos aqui esses 12 conselhos do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que eu acredito que são valorosos, que eu acredito que acrescenta algo à nossa pregação.
Esse último ponto que ele vai trazer para a gente, né, o convite para avaliação, é até algo complicado, né? Geralmente a nossa avaliação de sermão é quando na saída as pessoas nos cumprimentam aí e elas falam algumas palavras do que elas sentiram enquanto nós estávamos pregando. Mas eu confesso a vocês, meus irmãos, que nós não devemos caçar essas avaliações. Se você tiver um bom amigo que você possa pedir para que ele avalie, né, ou se de repente ele viu algo de errado ali na pregação, algo que você fez, e você puder confiar nele, conte com essa ajuda sim, com certeza. Mas não fique procurando por avaliações, tá bom? Porque tanto para o bem quanto para o mal, essas avaliações podem muitas vezes prejudicar a sua pregação, tá certo? Confie no Senhor, dependa inteiramente do Espírito Santo de Deus e permita que ele vá te lapidando, removendo ali algumas coisas que não são boas. Eu acredito também que os nossos melhores avaliadores são os nossos companheiros, tá certo? São os nossos cônjuges, a nossa esposa, né? O esposo das nossas irmãs, eles são os nossos melhores avaliadores, porque eles não vão ter medo de falar algo que nós fizemos ali de errado. Tá bom? Meus amigos, eu espero que esses 12 conselhos tenham sido úteis para vocês. Eu não posso deixar de continuar te incentivando a pregar. Continue pregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.